E agora, nós vamos ler, ainda no capítulo 1, apenas os versos de 3 a 5. E essa sessão, que vai até o verso 12, como os irmãos podem ver lá, que falam sobre as ações de graças que ele faz aqui nesta carta, nós vamos dividi-la em duas partes, tá? A primeira, nós vamos ver as ações de graças que ele apresenta a Deus nos versos de 1 a 5, e com a graça de Deus, no próximo domingo pela manhã, estaremos considerando os versos de 6 a 12. Então, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 1, nos versos de 3 a 5, onde ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te damos graças pela alegria de estarmos em tua casa, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, por aquilo que tu és, e por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e continuará fazendo nas nossas vidas e na vida do teu povo, povo que é chamado pelo teu nome, Senhor. Ó Deus, manifestamos aqui a nossa gratidão ao Senhor, pela tua presença nas nossas vidas, pela tua palavra que a temos em nossas mãos. Pedimos a ti que em nome de Jesus, abra, Senhor, a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos agasalhá-la nos nossos corações, e que por ela sejamos instruídos, animados, fortalecidos, mediante também a ação do teu Espírito Santo. Fala conosco nesta hora, Senhor. Usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos, para que todos sejamos edificados, que o teu nome seja exaltado. Amém, Senhor. Queridos irmãos, quando estivermos lendo esta primeira carta de Pedro, nós precisamos ter sempre na nossa mente o propósito para qual ela foi escrita. Se assim não acontecer, nós corremos o grande risco de encontrar aqui verdades grandiosas, mas que nós não vamos conseguir relacioná-las a um propósito específico do Senhor para o seu povo e para nós também. Então precisamos compreender que esta carta teve um propósito de encorajar irmãos na fé, de animar irmãos, de ajudar irmãos que estavam vivendo em uma circunstância adversa. Irmãos, muitos deles judeus convertidos ao cristianismo, que não puderam mais permanecer em Jerusalém, tiveram que se refugiar em várias outras cidades da Ásia Menor, e ali eles ficaram, não porque quisessem ir para lá, mas foram forçados por uma circunstância que estava além da sua capacidade de resistir às pressões que eles estavam sofrendo. Mas não somente os judeus convertidos estavam nessa situação adversa, também gentios, isto é, aqueles que não eram propriamente judeus, que viviam sob a atmosfera da filosofia grega, da cultura grega, também se renderam a Cristo. Assim que a mensagem do Evangelho chegou a eles, de forma contundente,
de forma impactante, de forma transformadora. Logo, eles abriram mão das suas convicções, das suas maneiras de viver e aderiram, acataram, aceitaram uma nova instrução e uma nova perspectiva de vida, uma nova maneira de ser no mundo. E por causa disso, dessa nova maneira de ser no mundo, por causa desse princípio que agora habitava o seu coração, por conta da pessoa que agora governava a sua vida, que era o Senhor Jesus, habitando nestes corações, eles passaram a ter problemas com a atmosfera cultural em que eles viviam. Eles estavam numa verdadeira crise, numa verdadeira dificuldade. Pedro, não obstante estivesse distante deles, bem distante deles, mas ele compreendia as dificuldades. Ele percebeu, ele entendeu que a situação para eles não estava nada fácil, e que aquela gente, embora tendo sido verdadeiramente convertida a Cristo, mas que eles estavam passando um grande perigo. Eles estavam sob a ameaça do abandono da fé, ou então, pelo menos, de uma vida cristã meio que medíocre, uma vida cristã abaixo daquilo que, na verdade, Deus espera do seu povo. E agora Pedro escreve uma carta, e faz com que essa carta, ela chegue a todas aquelas igrejas espalhadas naquela região, e o propósito, portanto, era esse, de encorajamento, de fortalecimento, de uma palavra de ânimo, para que aquela gente, compreendendo essas verdades, sendo fortalecidos por estas verdades, elas pudessem reagir a tudo aquilo que lhes estava acontecendo. Pressões de fora, pressões políticas, pressões culturais e, sobretudo, talvez a maior de todas as pressões que um cristão sofra, é do seu próprio coração, que muitas vezes, por conta do pecado, ainda tenta, de alguma maneira, nos afastar dos propósitos de Deus para a nossa vida. Na seção que nós lemos, nestes versos, é muito interessante que, mesmo considerando essas dificuldades, todos os problemas aqui apresentados, Pedro, ele começa manifestando a sua gratidão a Deus. Ele começa não de forma negativa, ele não começa censurando os seus opositores, ou os opositores da fé cristã, ele não começa tecendo uma crítica àqueles que apostataram da fé, mas ele começa louvando e bendizendo o nome do Senhor, e mostrando àquela gente que o verdadeiro cristão, e presta atenção nisso, o verdadeiro cristão é aquele que se mantém firme na fé em tempos de grandes dificuldades. Um verdadeiro cristão é aquele que resiste, apesar das investidas contra ele. É alguém que, mesmo diante das lutas que enfrenta, ele se mantém firme na fé. E nós dizíamos isso, alguma coisa parecida com isso, ontem, num encontro de jovens da nossa federação, a Federação de Jovens do nosso presbitério, o Presbitério Norte. Por sinal, eu quero parabenizar os jovens da nossa igreja, que estiveram lá presentes, uma quantidade significativa de jovens, talvez a maior delegação lá ontem era da nossa igreja. E eu estava dizendo para eles como eu louvo a Deus, naquele local, que foi na igreja do Cruzeiro do Anil, onde Deus falou ainda na minha juventude, no final da minha adolescência, começo da mocidade, Deus falou para mim de forma muito significativa, mudando completamente a minha perspectiva de vida, e fazendo com que eu ouvisse algo, ou desejasse algo que jamais eu tinha imaginado, que era ser pastor. Eu disse, olha, eu estava numa reunião de jovens, e eu participava da reunião de jovens, que alegria tão grande era poder estar nos encontros, nos retiros, nas reuniões semanais, no meio da semana, no domingo, tudo fazendo para não perder aqueles encontros. Era exatamente ali onde Deus estava
fortalecendo o meu coração e falando a mim. Eu dizia, o tempo passou, muitos anos, décadas já se passaram desde aquele dia, e a alegria que eu sinto é quando eu encontro alguém do mesmo tempo que eu, que já estão com os cabelos brancos como eu também, que já são, também tem crianças chamando de avô, mas que permanecem firmes no Evangelho de Cristo. Muitos pastores, outros presbíteros, outros diáconos, líderes da igreja, servindo ao Senhor, irmãos e irmãs que se mantêm firmes na fé. Eu disse, que beleza é saber que o tempo não desgastou o ânimo dessa gente. Que beleza é saber que, apesar e a despeito de todos os problemas que muitos enfrentaram, e como eu sei de tantos problemas que irmãos meus enfrentaram, problemas familiares, problemas profissionais, desemprego, problema de saúde, mas ainda assim se mantém firmes na fé. Que bênção a gente poder ver esses irmãos continuando, professando a mesma fé que um dia abraçaram. O desejo de Pedro era exatamente esse, é de ver os seus irmãos progredindo na fé, de tal maneira que, mesmo diante das mais duras provas, eles mantivessem de pé aquele compromisso assumido com Cristo um dia, se mantivessem firmes naquela mesma fé, honrando e bendizendo o nome do Senhor através das suas vidas. O cristão verdadeiro é aquele que se mantém firme, irmãos. Não é só aquele que começa alegre e firme, mas aquele que se mantém ao longo dos anos na mesma firmeza na fé. E essa firmeza, ela vai estar sempre presente nas nossas vidas, porque é ela que vai nos fazer sempre dispostos a louvar ao Senhor. A primeira coisa que Pedro vai mostrar aqui, nesses versos que nós lemos, é de que nós, como cristãos, a despeito das lutas que enfrentamos, temos que estar dispostos a bendizer o Senhor. Isso parece bonito, não é? Isso parece até muito fácil dizer, que nós devemos bendizer, que nós devemos louvar ao nome do Senhor, honrar o nome do Senhor, a despeito dos problemas que enfrentamos. Mas olha o que ele diz aqui, olha: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai mostrar as razões por que isso deve acontecer. Ele vai mostrar os motivos pelos quais um cristão deve se manter sempre pronto para louvar e bendizer o nome do Senhor. Porque ele vai dizer aqui que estas pessoas que professam a fé em Cristo Jesus, elas foram alcançadas pela misericórdia de Deus. Elas foram alcançadas pela misericórdia do Senhor. Isto é, eram pessoas que estavam fatalmente condenadas, sem nenhuma esperança, sem nenhuma possibilidade de comunhão com o Senhor, de retorno para Deus. Deus olha para essa massa perdida, morta nos seus delitos e pecados, e por um ato soberano seu, usando da sua misericórdia, impede que o seu juízo e a sua ira recaia sobre as cabeças daqueles a quem ele quer trazer para si. E não é que ele tenha anulado a sua ira, mas ele fez com que toda a sua ira caísse na cabeça de uma única pessoa, do seu Filho amado. Fomos alcançados pela misericórdia. E agora Pedro está dizendo aos seus irmãos: não desanimem, permaneçam firmes e louvem ao Senhor. Ah, mas Pedro, nós estamos sofrendo. Pedro, eu tinha acabado de reformar minha casa e tive que sair de lá. Pedro, eu perdi meu emprego. Pedro, eu estou longe da minha família. Eles poderiam ter motivos para se queixar de tanta dificuldade. Mas Pedro diz: olha, a despeito de tudo isso, e tudo isso que vocês podem falar é verdadeiro, mas bendigam o nome do Senhor. Ele vai dizer, ele dá o seu próprio testemunho: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro apresenta Jesus não só como Salvador,
Mas aqui Jesus é apresentado como o Senhor, isto é, aquele que governa, aquele que tem poder. E esse que tem poder usou de misericórdia, e a misericórdia de Deus que impediu que nós fôssemos condenados. De que mais nós precisamos, irmãos? De que mais nós carecemos para sermos crentes motivados, cheios de entusiasmo, cheios de ânimo e da vontade de honrar e bendizer o nome do Senhor? Seria preciso então alguém para estar à frente, nos animando, nos motivando, nos levando a cantar? Ou será que essa motivação, esse desejo já habita no teu coração, e os teus lábios não podem se fechar absolutamente, porque no teu coração habita um Senhor que usou de misericórdia para contigo e transformou significativamente a tua vida? Ele usou de misericórdia, e Ele vai mostrar essa misericórdia nos conduziu a uma regeneração, gerar de novo. Fomos gerados novamente, nascemos de novo. E Ele diz: olha, nos gerou para uma viva esperança. E preste atenção, viva esperança não significa crer na possibilidade de que algo bom aconteça. Essa esperança é sinônimo de uma certeza real, de que aquele que prometeu haverá de cumprir todas as suas promessas. É esperar verdadeiramente, sabendo que Deus não vai frustrar nenhum daqueles que creem no seu nome. Essa é a viva esperança. Não é esperança que a gente tem muitas vezes que você seja promovido. Eu tenho esperança que minha promoção saia, eu tenho esperança que meu time ganhe na partida de futebol, eu tenho esperança disso e daquilo outro. Mas a tua esperança, ela é viva, ela é sólida, ela é verdadeira, porque ela repousa nas promessas de um Deus que não pode mentir jamais, porque é Deus. Então Pedro diz que o Senhor fez isso nas nossas vidas, usou de misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, uma esperança que nos leva não somente a essa certeza, mas que nos fala de uma herança. E essas expressões que ele usa aí, é para dizer que essa esperança, que essa herança, ela é imperecível, indestrutível, inapagável. Herança que foi reservada para nós em Cristo Jesus. Então o Senhor operou maravilhas na nossa vida, e Ele está dizendo àquela gente: prestem atenção, presta atenção o que Deus fez por vocês. Por isso que eu bendigo a Deus por tudo aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Irmãos, isso aqui para nós seria o suficiente para nós encerrarmos bem aqui, dar um amém, dizer: Senhor, muito obrigado, faça isso na minha vida, Senhor, eu quero viver assim, Senhor. Não permita jamais que as más notícias, que os problemas, que as situações controversas da vida roubem de mim o ânimo de servir ao Senhor, o ânimo de louvar o teu nome, porque coisas grandiosas o Senhor fez na minha vida, e tudo isso, como ele diz, foi recebido pela fé. A fé é a causa instrumental. O Senhor deu a fé é a mão que se abre para receber a graça de Deus. É pela fé que ela é recebida, e essa fé é dom de Deus para nós. Pedro fala de coisas grandiosas, irmãos. Por que andar abatido? Por que viver de forma desanimada? Por que olhar para frente e não perceber o colorido que há na natureza, a beleza do canto dos pássaros? Por que não perceber a beleza que há num culto que nós prestamos a Deus? Bendito seja o Senhor, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja bendito na tua vida, meu irmão, que você possa bendizer o nome do Senhor em toda e qualquer circunstância, em todos os momentos. Bendiga o nome do Senhor. Estaremos sempre firmes,
quando estivermos dispostos a louvar o Senhor. Estaremos sempre firmes também quando estivermos cada vez mais cientes da nossa própria identidade. Da nossa própria identidade. Vamos voltar a esta palavra que ele usa aqui. No verso 3, observe. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, ele fez o quê? Nos regenerou. E essa ideia de regenerar é a ideia de fazer nascer de novo. Nascer de novo. Em Cristo, diz o apóstolo Paulo, que nós somos uma nova criatura. Olha só, em Cristo nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, não nos pertence mais, tudo se fez novo. Isto é, nós não somos, quando o Senhor entra no nosso coração, quando Ele nos alcança com a sua graça, não é como se tivéssemos nos colocado num salão de beleza e lá nós fôssemos muito bem maquiados. Entramos com o cabelo desengrenhado, a pele suada, e lá tomássemos aquele banho, depois uma maquiagem perfeita, arrumar o cabelo para sair de lá muito bonito. Não é isso que o Senhor faz. Não é isso que o Senhor faz. Ele não está maquiando de forma nenhuma ninguém. Ele está transformando, fazendo uma nova criatura. Entra na presença de Deus o velho homem, sujo, lambudo, cheio de pecados, e sai da presença do Senhor transformado, completamente transformado. É um novo homem, as coisas velhas ficaram para trás. E nós precisamos ter então agora, é o que Pedro está dizendo: eu sei que vocês estão enfrentando dificuldades, eu sei que vocês estão passando por tudo isso, mas lembrem de uma coisa, lembrem do que o Senhor fez por vocês. Bendigam sempre ao nome do Senhor e mantenham, em segundo lugar, sempre viva na mente de vocês a nova identidade que vocês têm. E é exatamente a consciência dessa nova identidade, com pessoas que foram regeneradas, é que vai fazer com que vocês possam impactar o mundo em que vocês vivem. Precisamos ser diferentes, irmãos. Não podemos acompanhar as transformações que tantas vezes vão acontecendo diante de nós, na sociedade em que nós vivemos, nos usos, nos costumes, na maneira de falar, na maneira de fazer os nossos negócios, na maneira de nos relacionar com o sexo oposto, ou agora até com o mesmo sexo. Entre para nós nas nossas casas, de goela abaixo, determinando o que nós devemos crer e as coisas que devemos aceitar, para não sermos taxados de alguma coisa desagradável. Muito pelo contrário, temos que nos manter firmes. Nós temos uma nova identidade, e é por conta dessa tua nova identidade que você tem que reagir a tudo isso. Dizer: olha, sabe por que eu não fico com isso que não me pertence? Sabe por que eu não fico com esse dinheirinho bem aqui? Eu estou precisando, ele seria muito importante para mim, mas devolve para o caixa, aquele troco a mais. Diga: é porque o Senhor Jesus habita no meu coração, eu sou uma nova criatura, eu não posso fazer isso, eu não posso trair ao meu Senhor e a minha nova identidade. É você no seu namoro também, você que é jovem, não se renda a determinadas práticas, mas se mantenha firme, puro, por conta da tua nova identidade cristã. Você é servo do Deus Altíssimo, não só quando está na igreja cantando, louvando, adorando a Deus, mas quando você está em lugares que ninguém te vê. É ali que você tem que manter a sua firmeza de caráter, a tua conduta cristã. Fomos regenerados, irmãos. Fomos regenerados, ganhamos um coração novo. É vida nova, vida com Deus. Tem que ser assim.
Pedro queria dizer para esses irmãos: vocês estão numa pressão cultural muito grande, mas calma, vocês foram transformados. Lembrem quem vocês são. Vocês foram regenerados pelo Senhor. Vocês têm uma nova identidade. Não se deixem confundir com o mundo que vocês vivem. Terceiro e último lugar, para nos manter firmes também, precisamos sempre manter serenidade diante das situações adversas, por uma razão muito simples. Olha o texto que diz aqui, olha, eu vou repetir o verso 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Olha o que ele diz agora: que sois o quê? Que sois guardados. Sois guardados. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, que é a causa instrumental, para a salvação, preparada para revelar-se no último dia. Irmãos, lembre de uma coisa: você é uma nova criatura em Cristo Jesus, e aquele que começou a boa obra na tua vida, ele haverá de completar. E essa obra se completa na glorificação, quando estivermos na presença do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: nada vai impedir que você chegue ao destino que Deus reservou para você na eternidade. O inimigo não tem poder para te roubar das mãos do Senhor, porque você é guardado pelo poder de Deus. Já pensou o que é isso? Você é guardado pelo poder de Deus. Tem pessoas que se sentem seguras, porque tem seguranças armados ao lado, porque andam em carros blindados, porque há uma cerca elétrica nos muros da sua casa. Dá uma sensação de segurança, de proteção. Estou protegido, eu estou guardado. A segurança do crente repousa no fato de Deus ter nos amado eternamente. É Ele que nos guarda. Você pode até enfraquecer, você pode até titubear em alguns momentos da tua vida. E quantos aqui já não passaram por isso? Quantos aqui já não tropeçaram em algum momento da sua vida? Quantos aqui já não perderam o ânimo, mas o retomaram pela graça de Deus? Isso aconteceu e tem acontecido porque nós somos guardados pelo poder de Deus. É o Senhor dos exércitos. Somos guardados. É a mesma ideia do que você encontra lá no Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Olha lá. É o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Esse é protegido, é guardado. Mal nenhum pode chegar a ele, a menos que Deus o permita. Porque você, meu irmão, você, minha irmã, você é guardada pelo Deus Todo-Poderoso, que te ama com amor eterno. Elias um dia, o profeta Elias, com medo de ser morto, ele se refugia numa caverna. Ele pensava que ali ele estava protegido. E o Senhor apareceu à porta da caverna e o chama: o que tu estás fazendo aí? Quantos de nós não fabricamos cavernas na nossa mente e nos escondemos dentro delas? Muitas vezes. Não existe lugar mais seguro do que estar nos braços do Senhor. Você, meu irmão, é guardado pelo Senhor. Nós podemos estar vivendo em tempos difíceis. Nós podemos estar enfrentando dificuldades. Você pode estar passando por duras provas, por provações tremendas na tua casa, na tua família, na tua vida pessoal. Mas nada te roubará do Senhor. O apóstolo Paulo diz: o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Absolutamente nada poderá nos separar, porque nós somos guardados pelo poder de Deus. A igreja é o objeto do amor de Deus. Ela é formada por pessoas que foram alcançadas pela sua graça.
E o Senhor não nos tirou do mundo para nos fazer perder em qualquer lugar da vida. Ele sabe para onde está nos conduzindo. Era isso que Pedro estava dizendo para aquela gente. Eles precisavam se manter firmes. O mundo era muito hostil à presença do cristão, mas ele dizia: mantenham-se sempre prontos para louvar ao Senhor, lembrando do que Ele já fez na vida de vocês, quem vocês são. Segundo lugar, mantenham firme a identidade de vocês, como pessoas que foram transformadas pelo Senhor. E em terceiro lugar, fiquem serenos e calmos, não se desesperem por conta das adversidades que têm enfrentado. Lembrem, vocês são guardados pelo poder de Deus, e isso basta. Que Deus use de misericórdia para conosco, irmãos. Que o Senhor nos faça não só entender estas coisas, mas guardá-las no nosso coração e vivermos de uma tal maneira que o nome do Senhor sempre seja exaltado. Que Deus nos abençoe. Amém.